A luz do sol da tarde entra pela janela do meu quarto, projetando longas sombras no piso de madeira onde estou ajoelhada há 20 minutos. Meu nome é Helena Rodrigues e tenho 58 anos. Há 3 meses, enterrei meu marido Marcos, após 23 anos do que eu pensava ser um casamento perfeito. Hoje, estou prestes a quebrar a única promessa que ele me fez jurar cumprir. Na minha mão trêmula, seguro uma pequena chave de latão, do tamanho do meu polegar, que encontrei ontem, presa com fita adesiva embaixo do porta-joias de Marcos. Por mais de 2 décadas, essa chave esteve escondida a poucos centímetros de onde eu deitava a cabeça todas as noites, completamente alheia à sua existência. A gaveta de mogno da escrivaninha a qual ela pertence repousa diante de mim como uma guardiã silenciosa de segredos, com sua fechadura de latão brilhando à luz da tarde. Helena, me prometa uma coisa, disse Marcos no nosso 5º aniversário de casamento, com a voz estranhamente séria enquanto instalava esta linda escrivaninha antiga em nosso quarto. Esta gaveta de baixo, nunca tente abri-la. Ela contém documentos comerciais, documentos legais, coisas que só te confundiriam e preocupariam. Prometa que nunca abrirá. Eu ri então, abraçando seu pescoço. Por que eu iria querer ler documentos comerciais chatos? Confio plenamente em você, meu amor. Aquela promessa parecia tão fácil de fazer naquela época. Marcos cuidava de tudo, nossas finanças, nossos investimentos, nosso futuro. Eu era a professora que voltava para casa e encontrava uma casa perfeitamente administrada, contas pagas em dia, planos de aposentadoria que Marcos me garantia que estavam crescendo bem. Eu me sentia protegida, querida, cuidada. Eu me sentia sortuda por ter um marido que assumia todas aquelas responsabilidades complicadas. Mas agora, ajoelhada aqui com esta chave queimando como fogo na palma da minha mão, percebo o quanto aquela promessa me custou. Desde o ataque cardíaco repentino de Marcos, descobri que não sei nada sobre a nossa real situação financeira. Encontrei extratos bancários com números que não correspondem ao que eu pensava que tínhamos. Descobri cartões de crédito que eu nem sabia que existiam. Passei noites sem dormir tentando juntar as peças de um quebra-cabeça financeiro que parece deliberadamente disperso. Ontem, enquanto me preparava para doar os pertences do Marcos, notei que o forro de feltro da caixa de joias dele estava frouxo. Quando levantei, vi uma chave, cuidadosamente presa com fita adesiva no fundo, com um pequeno pedaço de papel que dizia simplesmente: para Helena, quando ela estiver pronta. Pronta para quê? Essa pergunta me atormenta há 24 horas. Minha irmã Carmen acha que eu deveria simplesmente chamar um chaveiro e seguir com a minha vida. Minha filha Sofia, ligando de sua vida agitada em Seattle, sugere que eu respeite a vontade de Marcos e deixe o passado para lá. Mas sentada aqui, cercada por confusão financeira e perguntas sem resposta, não consigo me livrar da sensação de que esta gaveta guarda mais do que apenas documentos comerciais chatos. Minhas mãos tremem tanto que mal consigo segurar a chave. Parte de mim ainda sente que estou traindo Marcos, mesmo que ele tenha ido embora. Parte de mim está apavorada com o que posso encontrar. Mas a outra parte de mim, uma parte que vem se fortalecendo nos últimos 3 meses, que precisa saber a verdade sobre a minha própria vida. O que estou prestes a descobrir nesta gaveta não mudará apenas tudo o que eu pensava saber sobre o meu casamento. Também destruirá os próprios alicerces de quem eu acreditava ser e me forçará a confrontar uma verdade que está escondida à vista de todos há mais de 20 anos. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias impactantes. Antes de contar o que havia naquela gaveta, preciso que você entenda como era a minha vida com Marcos vista de fora e como eu acreditava que era por dentro. Porque sem esse contexto, você talvez não entenda por que a traição dele me machucou tanto, ou porque passei 23 anos vivendo como uma pessoa pela metade sem nem perceber. Marcos e eu nos conhecemos em um café no centro de Phoenix em 1999. Eu tinha 35 anos e era professora de inglês no ensino médio, mas desisti de encontrar o amor depois de uma série de relacionamentos decepcionantes. Ele tinha 38 anos, era confiante, bem-sucedido no mercado imobiliário comercial e tinha um jeito de me fazer sentir a pessoa mais importante da sala. Nossa primeira conversa durou 4 horas. Ele me ouviu falar sobre meus alunos, meus sonhos de escrever um romance um dia, meus medos de envelhecer sozinha. Ele me fez sentir vista. Helena, disse-ele naquela primeira noite, pegando minha mão por cima da mesa, você merece ser cuidada. Você foi forte para todos a vida toda.
Deixe-me ser forte para você. Essas palavras pareciam uma tábua de salvação. Eu tinha sido independente durante toda a minha vida adulta, pagando minhas próprias contas, tomando minhas próprias decisões, construindo minha própria carreira. A ideia de compartilhar esse fardo com alguém parecia puro luxo. Nosso namoro foi um conto de fadas. Marcos me surpreendia com viagens de fim de semana para Sedona, flores entregues na minha sala de aula, bilhetes escritos à mão guardados na minha bolsa. Ele me pediu em casamento na praia de San Diego com um anel que me tirou o fôlego. Quero passar a minha vida garantindo que você nunca mais precise se preocupar com nada, sussurrou ele enquanto colocava no meu dedo. Depois do nosso casamento, Marcos cumpriu essa promessa de uma forma linda e romântica. Todas as manhãs, durante 23 anos, ele me trazia café na cama, perfeitamente preparado com creme e um pouco de açúcar, servido na delicada xícara de porcelana que sua avó nos dera. Ele cuidava de cada conta, de cada decisão de investimento, de cada renovação de seguro. Quando chegava a época do imposto de renda, ele simplesmente me entregava formulários para assinar. Só a sua assinatura, querida, dizia ele com um beijo na minha testa. Eu cuido de todo o resto. Ele me chamava de tesouro todos os dias. No supermercado, em jantares, até mesmo durante nossas poucas discussões, vamos lá, tesouro, você sabe que eu só quero o que é melhor para nós. O apelido me fazia sentir preciosa, protegida, valorizada além da conta. Dediquei-me de corpo e alma à tarefa de ser a esposa e madrasta perfeita para Sofia, filha do primeiro casamento de Marcos. Organizei nossa agenda social, cuidei da nossa linda casa e continuei dando aulas porque Marcos dizia que minha paixão pela educação o orgulhava. Viajávamos férias românticas pela Europa, oferecíamos jantares elegantes e íamos a galas beneficentes onde Marcos me apresentava como sua cara-metade, enquanto seu braço me envolvia protetoramente pela cintura. Por fora, éramos o casal invejado por todos. Os amigos comentavam como Marcos era atencioso, como eu tinha sorte de ter encontrado um homem que me tratava como uma rainha. Ele nunca te faz se preocupar com dinheiro ou negócios, dizia minha amiga Janete, melancolicamente. O Tom espera que eu cuide de metade de tudo. Você está feita, Helena. Eu acreditei neles. Acreditei que tinha ganhado na loteria do casamento. Nosso quarto se tornou um santuário daquela vida perfeita. Fotos de família enfeitavam a cômoda, a formatura de Sofia, nossas viagens de aniversário, férias com minha irmã Carmen. A escrivaninha de mogno se encaixava perfeitamente em nossa decoração. Sua gaveta trancada era apenas mais um móvel que eu nunca questionei. Ela guardava os papéis comerciais chatos de Marcos, e eu estava grata por não ser sobrecarregada com detalhes tão tediosos. Eu estava vivendo em uma gaiola linda e não fazia ideia de que a porta estava trancada por fora. A chave desliza na fechadura com um clique suave. Era abril de 2005, cerca de 5 anos depois do nosso casamento, quando a primeira rachadura apareceu no meu mundo perfeito. Na época, pareceu tão pequena, tão insignificante, que quase a perdi completamente. Olhando para trás agora, percebo que foi o momento em que tudo começou a se desfazer. Eu simplesmente não sabia ainda. Marcos estava em Denver para o que ele disse ser uma conferência de 3 dias sobre imóveis comerciais. Eu estava em casa corrigindo trabalhos quando nosso contador, Robert Shen, ligou para falar sobre a preparação da nossa declaração de imposto de renda. Trabalhávamos com Robert há 2 anos, e ele sempre foi minucioso e profissional. Helena, estou sem alguns documentos dos imóveis para alugar do Marcos, disse Robert. Você poderia verificar os arquivos dele para ver as tabelas de depreciação do ano passado? Preciso delas antes de terminar a sua declaração. Claro, respondi, largando minha caneta vermelha. Onde Marcos guardaria esse tipo de documento? Houve uma pausa do outro lado da linha. Bem, geralmente nos arquivos do escritório em casa. Você já verificou a mesa do seu quarto? A maioria dos meus clientes guarda seus documentos importantes de propriedade lá. Senti uma pontada de incerteza. Na verdade, Robert, aquela mesa tem uma gaveta trancada. Marcos guarda seus documentos comerciais lá, mas eu não tenho acesso a ela. O silêncio se prolongou desta vez. Quando Robert voltou a falar, sua voz carregava um tom de confusão que eu nunca tinha ouvido antes. Desculpe, Helena. Você disse que não tem acesso aos seus próprios documentos financeiros.
Senti um calor subir pela minha nuca. Bem, não é que eu não possa ter acesso. É que o Marcos cuida de todos os assuntos comerciais. Ele diz que eu não preciso me preocupar com esses detalhes complicados. Mas estas são declarações de imposto de renda conjuntas, disse Robert lentamente. Os imóveis para alugar estão listados em nome de vocês dois. Vocês são legalmente responsáveis pela veracidade destes documentos. Senti um frio na barriga. Os nomes dos dois? Sim, Helena. Você está listada como coproprietária de 3 imóveis para alugar. Marcos não discutiu esses investimentos com você? Fiquei parada no nosso quarto, olhando para aquela escrivaninha de mogno, como se a visse pela primeira vez. A gaveta trancada de repente pareceu menos um móvel e mais uma barreira. Vou pedir para o Marcos te ligar quando voltar de Denver. Naquela noite, liguei para Marcos no hotel. Ele atendeu ao primeiro toque, com uma voz calorosa e familiar. Olá, meu tesouro. Já está com saudades? Marcos? O Robert ligou para falar dos nossos impostos. Ele mencionou alguns imóveis para alugar que aparentemente têm o meu nome. O calor desapareceu instantaneamente de sua voz. O que exatamente Robert te disse? Só que ele precisa de alguns documentos da gaveta da sua mesa e que estou listado como coproprietário de alguns imóveis. Eu não fazia ideia de que tínhamos imóveis para alugar. A risada de Marcos soou forçada. Helena, querida, você sabe como são os contadores. Eles fazem tudo parecer mais complicado do que realmente é. Sim, para fins fiscais, seu nome está em alguns documentos, mas você não precisa se preocupar com nada disso. Mas Robert disse que eu sou legalmente responsável. Helena, a voz de Marcos tinha um tom áspero que eu raramente ouvira antes. Quando eu chegar em casa, vamos nos sentar e eu explicarei tudo o que você precisa saber. Mas agora, preciso que você me prometa algo importante. Não mexa naquela gaveta da mesa. Alguns desses documentos são assuntos comerciais confidenciais que podem causar problemas se não forem tratados adequadamente. Prometa que vai me esperar chegar em casa. A intensidade em sua voz fez minhas mãos tremerem. Claro, Marcos, eu não ia. Prometa-me, Helena. Isso é importante. Eu prometo. Mas, ao desligar o telefone, percebi que algo havia mudado. Pela primeira vez em nosso casamento, senti que Marcos estava escondendo algo de mim. E, pela primeira vez, aquela gaveta trancada pareceu menos uma proteção e mais um segredo. Meu coração dispara enquanto respiro fundo e o viro. Depois daquele telefonema com Robert, algo fundamental mudou no meu casamento. Embora tenha acontecido tão gradualmente, mal notei no início. Era como ver a tinta desbotar, imperceptível dia após dia, mas devastador quando você finalmente se afasta para ver o quadro completo. Marcos voltou de Denver com flores e meus chocolates favoritos, com seu sorriso encantador de sempre. Ele me sentou à mesa da cozinha e abriu alguns documentos, apenas o suficiente para me fazer sentir incluída, sem realmente me mostrar nada significativo. Veja bem, tesouro, só papelada chata de imóvel para alugar, disse ele, apontando para folhas cobertas de números que não significavam nada para mim. 3 imóveis pequenos que ajudam no nosso planejamento de aposentadoria. Robert estava sendo excessivamente cauteloso com a documentação. Assenti, aceitando a explicação porque queria acreditar. Mas algo havia mudado na forma como ele me olhava durante a conversa, como se estivesse medindo minhas respostas, calculando o quanto eu aceitaria sem questionar mais. Nos meses seguintes, Marcos começou a me tratar como se eu fosse feita de vidro, frágil e incapaz de lidar com responsabilidades adultas. Quando as contas chegavam pelo correio, ele as interceptava antes mesmo que eu pudesse ver os endereços dos remetentes. Não se preocupe com isso, Helena. Só correspondências indesejadas e assuntos de negócios. Ligações telefônicas tornaram-se assuntos sigilosos. Marcos saía para atender ligações de seu sócio ou desaparecia em seu escritório em casa com a porta fechada. Quando perguntei sobre seu dia durante o jantar, suas respostas se tornaram vagas e indiferentes. Só as dores de cabeça habituais com a administração de imóveis. Nada que lhe interesse. A pior parte foi como ele começou a falar de mim para os outros. Em jantares, quando as conversas se voltavam para finanças ou investimentos, Marcos ria e me dava um tapinha condescendente na mão.
A Helena é a criativa da família. Ela deixa toda a parte dos cálculos para mim. Quando nossos amigos discutiam planejamento de aposentadoria ou flutuações do mercado, ele falava por nós dois. Somos muito conservadores com nossos investimentos. Helena prefere a tranquilidade de saber que eu cuido de todos esses detalhes. Comecei a me sentir invisível na minha própria vida. No banco, os caixas entregavam documentos automaticamente para o Marcos, mesmo quando eu estava bem ao lado dele. Quando nos encontrávamos com nosso corretor de seguros, Marcos respondia a perguntas que eu era perfeitamente capaz de responder. A Helena não precisa se preocupar com os detalhes da cobertura, ele dizia. É por isso que ela me contratou. A erosão foi tão sutil que comecei a duvidar da minha própria capacidade. Quando Sofia ligou para nos contar sobre a compra da sua primeira casa, instintivamente passei o telefone para Marcos quando ela mencionou as taxas de hipoteca e a entrada. Seu pai entende tudo sobre essas coisas, eu disse, mesmo tendo administrado minhas próprias finanças com sucesso por 15 anos antes do casamento. Parei de ler a seção financeira do jornal. Parei de fazer perguntas sobre nossas contas de aposentadoria. Parei de me sentir no direito de saber informações básicas sobre minha própria vida financeira. Marcos me treinou tão bem que comecei a me policiar, descartando minha própria curiosidade como desnecessária e penosa. O ritual do café da manhã continuou, e Marcos ainda me chamava de tesouro. Mas agora aqueles gestos pareciam diferentes. Menos como expressões de amor e mais como prêmios de consolação pela minha obediência. Ele beijava minha testa e dizia coisas como: "Você tem tanta sorte de não precisar se preocupar com todas as coisas complicadas com as quais eu lido todos os dias." Sorte, como se a ignorância fosse uma dádiva em vez de uma prisão. No nosso 10º aniversário, eu havia me tornado uma estranha para mim mesma, uma mulher que havia esquecido que um dia fora capaz de ler um extrato bancário, entender uma carteira de investimentos ou tomar decisões financeiras. Eu havia trocado minha independência pela ilusão de segurança. E eu nem percebia o quanto de mim mesma havia perdido na transação. A gaveta trancada não escondia mais apenas os segredos de Marcos. Escondia os meus também. O momento que quebrou algo irreparável dentro de mim aconteceu no nosso 20º aniversário de casamento, diante de 50 dos nossos amigos e familiares mais próximos. Era para ser uma celebração do nosso amor duradouro. Mas, em vez disso, tornou-se a noite em que percebi o quanto Marcos havia me apagado completamente da minha própria vida. Alugamos a sala de jantar privativa do Vila Rosa, nosso restaurante italiano favorito, o mesmo lugar onde Marcos nos pediu em casamento 15 anos antes. Usei um vestido azul marinho que me fez sentir elegante e confiante. Durante semanas, planejei cada detalhe, as flores, o cardápio, o slideshow de fotos da nossa vida juntos. Marcos não parava de dizer a todos como era sortudo por ter uma esposa que cuidava de todos os detalhes do planejamento da festa com tanta maestria. A noite começou perfeitamente. Carmen fez um brinde emocionante sobre como Marcos e eu provamos que o amor verdadeiro existe. Sofia veio de Seattle e disse a todos o quanto era grata pelo lar estável que eu havia ajudado a construir. Eu me senti radiante, cercada por pessoas que nos amavam, celebrando o que eu acreditava ser uma parceria construída com base no respeito mútuo e no profundo afeto. Mas então ouvi uma conversa que abalou tudo. Eu estava voltando do banheiro quando ouvi a voz de Marcos vindo de um pequeno nicho perto da cozinha. Ele estava conversando com seu sócio, Richard, e nosso vizinho, Tom. Eles estavam bebendo e suas vozes estavam mais altas do que imaginavam. 20 anos, Marcos, Richard dizia. Como você mantém uma mulher feliz por tanto tempo sem que ela se envolva nos seus negócios? A risada de Marcos me fez gelar o sangue. É simples, na verdade. Você só precisa lidar com as expectativas deles desde o começo. Mulheres como Helena querem se sentir cuidadas, não sobrecarregadas com decisões complicadas. Mas ela não faz perguntas, pressionou Tom. A Sarah está sempre querendo saber sobre nossos investimentos, nossos planos de aposentadoria. Isso me deixa louco. Esse erro é seu, respondeu Marcos, com a voz assumindo um tom que eu nunca tinha ouvido antes, fria e calculista. Você deixou a Sarah pensar que tinha direito a uma parceria igualitária. Eu já sabia desde o início que os pontos fortes da Helena estão em outras áreas. Ela é brilhante com os alunos, incrível em deixar nossa casa linda, mas, honestamente, ela simplesmente não tem cabeça para questões financeiras.
Ela se sente sobrecarregada com números, confusa com documentos legais. Na verdade, é mais gentil lidar com tudo isso por ela. Richard riu baixinho. Então ela não tem ideia do seu verdadeiro valor? Nenhuma. E ela está perfeitamente feliz assim. Helena confia plenamente em mim, nunca questiona minhas decisões, nunca exige ver extratos ou contratos. Tem o suficiente em nossa conta corrente conjunta para que ela se sinta segura, e ela nunca pensa em perguntar sobre o resto. É o acordo perfeito. E se alguma coisa acontecesse com você? Perguntou Tom. A voz de Marcos tornou-se indiferente. Preparei tudo para que Helena seja cuidada. Ela nunca precisaria entender coisas complicadas. Há pessoas que podem cuidar de tudo isso para ela. Fiquei paralisada no corredor, e meu vestido de aniversário de repente pareceu uma fantasia que eu estava usando em uma peça que eu nem sabia que estava representando. Esses homens, incluindo meu marido, falavam de mim como se eu fosse uma criança ou um animal de estimação que precisava ser cuidado, em vez de uma parceira que merecia respeito. A pior parte não foi apenas o que Marcos disse. Foi como ele disse, com a confiança casual de um homem que havia treinado com sucesso a esposa para ser grata pela própria ignorância. Ele falou da minha confiança como se fosse uma ferramenta que ele havia criado, da minha satisfação como se fosse uma prisão que ele havia construído com tanta habilidade que eu lhe agradeci pelas grades. Quando voltei para a festa, todos sorriram e continuaram celebrando nosso casamento perfeito. Marcos passou o braço em volta da minha cintura e me chamou de seu tesouro, enquanto fazia outro brinde sobre como éramos abençoados por termos nos encontrado. Mas eu não era o tesouro dele. Eu era o segredo dele, guardado trancado como aquela gaveta do nosso quarto. A ligação chegou às 14h47 de uma terça-feira de março. Eu estava corrigindo redações na sala dos professores quando meu telefone tocou, e o número na tela era do Hospital Geral de Fênix. A voz do outro lado da linha era calma e profissional, mas as palavras pareciam vir de dentro d'água. Senhora Rodrigues, aqui é a doutora Sarah Kim. Seu marido, Marcos, foi trazido ao nosso pronto-socorro há cerca de uma hora. Ele sofreu o que parece ser um ataque cardíaco fulminante no consultório. Preciso que a senhora venha ao hospital imediatamente. O caminho até o hospital passou em meio a um borrão de semáforos e orações mal formuladas. Eu não parava de pensar na nossa rotina matinal, Marcos me trazendo café na cama, beijando minha testa, dizendo que tinha uma reunião importante com um cliente, mas que estaria em casa para o jantar. Te amo, Treazuri, ele dissera, as mesmas palavras que dizia todas as manhãs havia 23 anos. Quando cheguei à unidade cardíaca, já era tarde demais. A doutora Kim me recebeu no corredor com um olhar gentil e uma notícia devastadora. Senhora Rodrigues, sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos, mas o dano ao coração dele foi muito extenso. Ele faleceu há cerca de 20 minutos. O funeral foi uma confusão de caçarolas, cartões de condolências e amigos bem-intencionados que não paravam de me dizer o quanto eu seria bem cuidado. Marcos era um empresário tão inteligente, disseram eles. Tenho certeza de que ele te deixou completamente bem cuidado. Concordei, sorri e representei o papel da viúva grata que confiava no planejamento cuidadoso do marido. Mas, nas semanas seguintes, enquanto eu estava sentada em nosso quarto, cercada por flores de condolências e documentos legais que eu não conseguia entender, a verdade começou a emergir. Marcos realmente cuidou de mim, deixando-me completamente despreparada para a vida sem ele. A conta corrente a qual eu tinha acesso continha $8.000. Nossa prestação da hipoteca era de $12.800 por mês. Encontrei extratos de cartão de crédito de contas que eu nem sabia que existiam, com saldos que me faziam perder a cabeça. Quando liguei para o banco para perguntar sobre nossas economias, me disseram que a maioria das nossas contas exigia senhas que eu desconhecia, e algumas tinham sido sinalizadas para processamento patrimonial com advogados cujos nomes eu não conhecia. Não entendo, disse ao atendente do banco, com a voz embargada de frustração. Sou a esposa dele. Com certeza tenho acesso às nossas contas. Senhora, seu nome não consta na maioria dessas contas. A senhora precisará consultar o advogado especializado em herança para determinar a quais bens tem direito. Direito no meu próprio casamento. As palavras soaram como um tapa. Sofia ligou de Seattle, com a voz tensa devido à própria dor e à pressão do trabalho exigente. Mãe,
posso te ajudar a resolver as finanças do papai, mas não posso tirar folga agora. Este projeto que estou gerenciando pode fazer a diferença na minha carreira. Você pode reunir todos os documentos para que possamos analisá-los quando eu for lá no mês que vem? Carmen se ofereceu para ajudar, mas morava a 2 horas de distância e tinha suas próprias responsabilidades familiares. Helena, querida, talvez você devesse vender a casa e se mudar para algo menor. Começar do zero. Sabe, o Marcos provavelmente complicou as coisas mais do que o necessário. Mas esta casa era o meu lar. Este quarto, com seu ritual de café da manhã e fotos de família emolduradas, continha 23 anos da minha vida. E aquela escrivaninha de mogno com sua gaveta trancada permanecia ali como uma acusação silenciosa, me lembrando todos os dias do quão pouco eu sabia sobre a minha própria existência. Eu me senti completamente abandonada, não apenas pela morte de Marcos, mas também pela percepção de que ele havia me deixado deliberadamente indefesa. Ele me protegeu até me deixar encurralado, me amou até a ignorância, me acariciou até a dependência completa. Sentada no chão do nosso quarto à meia-noite, ainda com meu vestido preto de funeral, encarei aquela gaveta trancada e sussurrei a verdade que finalmente estava pronta para encarar. Não sei quem eu sou sem que você me diga. 2 meses após o funeral de Marcos, dei de cara com um muro que quase me destruiu completamente. Era uma manhã de quinta-feira de maio, e eu estava sentada no chão do nosso quarto, de pijama, às 11 horas, cercada por um mar de papéis que poderiam muito bem ter sido escritos em uma língua estrangeira. O ritual do café da manhã havia acabado com Marcos. Eu não conseguia mais usar aquela delicada xícara de porcelana. Parecia uma zombaria de tudo que eu pensava que nosso casamento tinha sido. Em vez disso, bebi café instantâneo em uma caneca lascada enquanto tentava entender documentos que pareciam ter sido feitos para me confundir. Contas continuavam chegando em nome de Marcos, taxas de administração de imóveis, prêmios de seguro, avisos de impostos de imóveis que eu nem sabia que tínhamos. Cada envelope parecia mais um segredo que ele havia escondido de mim, mais uma forma de ele ter falhado em me preparar para aquele momento. A pilha de contas não pagas na minha mesa de cabeceira havia se transformado numa pequena montanha da minha própria inadequação. Meu peso havia caído para 52 quilos, o menor desde a faculdade. A comida havia perdido todo o sabor e significado. Eu ficava na nossa cozinha, a cozinha onde Marcos costumava beijar minha testa todas as manhãs, e esquecia por que tinha ido lá. A geladeira estava quase vazia, exceto por uma caixa de leite vencida há uma semana e algumas flores murchas que Sofia havia enviado e que eu não conseguia me obrigar a jogar fora. O sono se tornará meu inimigo. Todas as noites, eu me deitava em nossa cama king size, ocupando o mesmo cantinho que ocupava há 23 anos, olhando para aquela escrivaninha de mogno sob o luar. A gaveta trancada parecia zombar de mim com seu silêncio. Que tipo de esposa desconhece a situação financeira da própria família? Que tipo de mulher confia tanto a ponto de se tornar desamparada? O isolamento era sufocante. Meus amigos professores me apoiaram imediatamente após o funeral, mas a vida seguiu seu curso, enquanto a minha permaneceu congelada na confusão e na tristeza. Quando ligaram para saber como eu estava, me vi mentindo sobre como estava, porque tinha vergonha de admitir que não conseguia descobrir como pagar minhas próprias contas. Estou me virando bem, eu dizia a eles, enquanto olhava para um aviso de execução hipotecária que havia chegado naquela manhã, referente a um imóvel que eu nem sabia que existia. Sofia ligava todos os domingos, mas nossas conversas tinham se tornado tensas e breves. Ela estava lidando com o próprio luto enquanto gerenciava um projeto crítico no trabalho, e eu podia sentir o cansaço em sua voz. Quando ela perguntou sobre minhas finanças, eu a tranquilizei vagamente, pois não suportava admitir que o pai dela havia me deixado tão completamente despreparada. Papai sempre dizia que você estava cuidada, mãe, disse ela durante uma ligação particularmente difícil. Tem certeza de que está procurando os documentos nos lugares certos? Nos lugares certos? Como se houvesse algum lugar óbvio onde Marcos tivesse deixado um roteiro para eu seguir. O único lugar onde eu não tinha olhado era aquela gaveta trancada, e mesmo em meu desespero, não consegui quebrar a promessa que fiz a ele. Carmen veio me visitar no sábado e me encontrou ainda de pijama às 14 horas, chorando por causa de uma pilha de extratos bancários que mostravam contas com saldo zero. Helena, querida, você não pode continuar assim, disse ela, com a voz gentil, mas firme. Você está definhando. Precisa de ajuda profissional. Talvez contratar um consultor financeiro ou um advogado.
Com que dinheiro? Sussurrei, as palavras saindo da minha garganta como cacos de vidro. Eu nem sei o que temos ou onde fica. Me sinto um fracasso, Carmen. Que tipo de esposa eu era, para que meu próprio marido não confiasse em mim para saber sobre a nossa vida? Naquela noite, sozinha novamente em nosso quarto, cheguei ao meu ponto mais baixo. Ajoelhei-me ao lado da escrivaninha de mogno e considerei até mesmo usar o martelo para quebrar aquela gaveta trancada. Mas mesmo em meu desespero, não consegui quebrar a última promessa que fizera ao homem que amava. Eu estava me afogando em minha própria casa, sufocando em 23 anos de ignorância deliberada, e não fazia ideia de como me salvar. Era uma manhã de terça-feira no final de junho quando o desespero finalmente superou a lealdade. Eu tinha acabado de receber outra ligação do banco sobre o atraso no pagamento da hipoteca de um imóvel que eu não sabia que tínhamos, e eu estava no limite. 3 meses vivendo em um limbo financeiro me levaram a um ponto de ruptura que eu jamais imaginei que chegaria. Decidi doar os pertences do Marcos para a caridade, não porque estivesse pronta para abrir mão deles, mas porque precisava de espaço no nosso quarto para espalhar toda aquela papelada confusa. Talvez, se eu conseguisse organizar tudo no chão, algum padrão surgisse que me ajudasse a entender nossa situação financeira. Comecei pela comoda dele, dobrando metodicamente seus suéteres e camisas sociais em caixas de doação. Cada peça de roupa carregava seu cheiro, sua lembrança, e precisei parar várias vezes para enxugar as lágrimas. Parecia que eu o estava apagando da nossa casa. Mas eu estava me afogando e precisava fazer algo, qualquer coisa, que parecesse um progresso. Quando abri a caixa de joias dele para guardar os relógios e abotoaduras, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair tudo. Foi então que notei algo que nunca tinha visto antes. Apesar de ter convivido com esta caixa de joias por mais de 20 anos, o forro de feltro bordô no fundo parecia solto, com um canto ligeiramente levantado. Meu coração começou a bater forte quando levantei delicadamente o feltro. Embaixo, presa à base de madeira com fita adesiva amarelada, havia uma pequena chave de latão, do tamanho do meu polegar, presa a um pedaço dobrado do papel de carta pessoal de Marcos. Com dedos trêmulos, desdobrei o bilhete. Na caligrafia cuidadosa de Marcos, lia-se: para Helena, quando ela estiver pronta. Sinto muito por não ter tido coragem de te contar enquanto estava vivo. Você é mais forte do que eu jamais deixei você acreditar. M. Fiquei olhando para aquelas palavras até que elas se misturassem às minhas lágrimas. Quando ela estiver pronta. Pronta para quê? E o que ele quis dizer com não ser corajoso o suficiente? Corajosa o suficiente para quê? A chave estava quente na minha palma, como se estivesse esperando por este momento. Olhei para a escrivaninha de mogno do outro lado da sala, para aquela gaveta de baixo que fora território proibido durante todo o nosso casamento. Minha promessa de nunca abri-la fora sagrada para mim, mesmo depois da morte dele. Mas este bilhete sugeria que o próprio Marcos pretendia que eu encontrasse aquela chave eventualmente. Você é mais forte do que eu jamais deixei você acreditar. Essas palavras me atingiram como um golpe físico. O que Marcos sabia sobre a minha força que ele havia escondido de mim? O que ele havia mantido trancado que exigia força para enfrentar? Caminhei até a escrivaninha com as pernas bambas, a chave ficando mais pesada a cada passo. Parte de mim estava apavorada com o que eu poderia encontrar. Parte de mim estava com raiva porque, mesmo morto, Marcos ainda controlava o ritmo das minhas descobertas. Mas havia outra parte de mim, uma parte que vinha se fortalecendo durante aqueles 3 meses de luta, que precisava saber a verdade sobre a minha própria vida. Ajoelhei-me ao lado da escrivaninha, com as mãos tremendo tanto que mal consegui enfiar a chave na fechadura. Desculpe, Marcos, sussurrei para a sala vazia. Mas não aguento mais viver no escuro. A chave girou com um clique suave que pareceu ecoar pelo silêncio do nosso quarto. Por um instante, apenas encarei a gaveta, minha mão congelada na pequena maçaneta de latão. O que quer que estivesse lá dentro fora considerado perigoso demais, complicado demais, avassalador demais para eu lidar enquanto Marcos estivesse vivo. Mas Marcos estava errado sobre uma coisa. Eu não estava pronta porque era forte. Eu estava abrindo aquela gaveta porque estava desesperada, confusa e cansada de ser tratada como uma criança na minha própria vida. Respirei fundo e abri a gaveta. O que encontrei ali dentro não mudou apenas tudo o que eu pensava saber sobre o nosso casamento. Revelou uma verdade que transformaria para sempre a minha compreensão de mim mesma.
O silêncio em nosso quarto era ensurdecedor enquanto eu olhava para aquela gaveta aberta, minha mente se esforçando para processar o que estava diante de mim. 3 grossas pastas de papel pardo estavam organizadas com cuidado, cada uma etiquetada com a caligrafia meticulosa de Marcos, contas de investimento, imóveis e arquivo de Helena. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei a primeira pasta. Lá dentro, havia extratos bancários e resumos de contas de investimento dos últimos 15 anos. Contas das quais eu nunca tinha ouvido falar, com saldos que me faziam perder o fôlego. Nossa conta corrente, que eu achava que continha nossas economias de uma vida inteira, continha $8.000. Mas esses extratos mostravam contas de investimento com valor superior a $400.000, fundos do mercado monetário com saldos de 6 dígitos e contas de aposentadoria totalmente financiadas e em crescimento. Não estávamos com dificuldades financeiras. Éramos ricos. A segunda pasta continha escrituras e contratos de aluguel de 4 imóveis, não dos 3 que Robert mencionara anos atrás. Tínhamos 2 casas para alugar em Scottsdale, um pequeno prédio de apartamentos em Tempe e um apartamento de férias em Sedona, que gerava uma renda mensal que eu nem sabia que existia. Todas as hipotecas estavam quitadas integralmente. Todos os imóveis estavam se valorizando. Só a renda do aluguel era maior do que meu salário de professora. Mas foi a terceira pasta, o arquivo da Helena, que quebrou algo fundamental dentro de mim e o reconstruiu em algo completamente diferente. Dentro dela, havia cópias de cartas que Marcos havia escrito ao nosso consultor financeiro, o Sr. David Walsh, abrangendo quase 2 décadas. Cartas que discutiam nossa estratégia financeira como se eu fosse uma criança que precisasse ser gerenciada, em vez de um parceiro que merecesse transparência. Uma carta de 2010 dizia: Helena continua a se sentir mais feliz quando não precisa se preocupar com decisões de investimento. Por favor, guarde os extratos separados das contas que ela não precisa saber. Ela confia totalmente em mim para cuidar do nosso futuro financeiro, e não vejo razão para sobrecarregá-la com essas complexidades. Outra de 2015, Helena fez algumas perguntas sobre nosso planejamento de aposentadoria depois de conversar com a irmã. Eu a tranquilizei dizendo que tudo está bem. Por favor, continue enviando os extratos detalhados apenas para o endereço do meu escritório. Os resumos mensais simplificados da nossa conta corrente conjunta são suficientes para as necessidades dela. Mas a carta que me abalou completamente tinha data de apenas 6 meses antes da morte de Marcos. Tenho pensado no que aconteceria com Helena se algo acontecesse comigo. Ela passou tantos anos confiando em mim para cuidar de tudo que me preocupa que ela não saiba como administrar esses bens. Mas é tarde demais para mudar nossa dinâmica agora. Ela se sente confortável com seu papel, e interromper isso só criaria ansiedade para nós dois. Crie um fundo fiduciário que garantirá que ela seja cuidada sem que você precise entender os detalhes complicados. Cuidada como um animal de estimação ou uma criança. Bem no fundo da pasta, havia uma carta endereçada a mim, em um envelope que nunca havia sido aberto. Com as mãos trêmulas, rasguei-a e li a última mensagem de Marcos para mim. Minha querida Helena, se você está lendo isso, eu já fui. E você encontrou coragem para abrir esta gaveta. Passei o nosso casamento inteiro protegendo você do estresse financeiro. Mas agora percebo que eu estava, na verdade, me protegendo de ter que dividir o controle. Você é muito mais capaz do que eu jamais permiti que fosse. Eu temia que, se você soubesse o quanto realmente valíamos, pudesse perceber que não precisava de mim tanto quanto eu precisava que você precisasse de mim. Sinto muito por te manter no escuro. Sinto muito por fazer você se sentir impotente quando você nunca foi nada além de forte. A chave anexa abre um cofre no First National Bank. Tudo o que você precisa para assumir o controle da sua vida está lá. Você não precisa de ninguém para cuidar de você, Helena. Você nunca precisou. Para sempre seu, Marcos. Sentei-me no chão do nosso quarto, cercada pelas evidências de uma farsa de 23 anos. E pela primeira vez desde a morte de Marcos, eu não estava triste, confusa ou com medo. Eu estava com raiva. E essa raiva estava despertando partes de mim que eu havia esquecido que existiam. A chave do cofre parecia um carvão em brasa na minha mão quando entrei no First National Bank na manhã seguinte. Eu havia passado a noite inteira lendo e relendo aqueles extratos financeiros, calculando números que deveriam me ser familiares, mas que me pareciam estranhos depois de anos de ignorância deliberada.
Eu não tinha dormido, mas, pela primeira vez em meses, minha mente estava extremamente afiada e focada. A gerente do banco, senhora Patrícia Valdez, me conduziu ao cofre com eficiência e simpatia. Sinto muito pela sua perda, senhora Rodrigues. O senhor Marcos sempre foi muito meticuloso com seus acordos bancários. Aparentemente sim, respondi, com a voz mais firme do que estivera nos últimos meses. Dentro do cofre havia um tesouro de documentos que pintavam um quadro completo do império financeiro que Marcos havia construído enquanto me mantinha no escuro: carteiras de investimentos detalhadas, apólices de seguro, contratos de administração de imóveis e uma declaração abrangente de patrimônio líquido que mostrava que valíamos quase 1,2 milhão de dólares. Mas o mais importante era que havia um envelope pardo marcado como a educação financeira de Helena, contendo explicações simplificadas de cada investimento, cada propriedade, cada conta, escrito com a letra de Marcos, como se ele estivesse se preparando para me ensinar, mas nunca tivesse encontrado coragem para começar. Passei a manhã inteira naquele quartinho sem janelas, lendo metodicamente cada documento. Quando saí, já tinha uma compreensão completa da nossa situação financeira e um plano se formando na minha cabeça. Mas não contei a ninguém. Em vez disso, fiz algo que não fazia há 23 anos. Tomei decisões financeiras de forma independente. Liguei para o Sr. David Walsh, nosso consultor financeiro, e marquei uma reunião sem mencionar a morte de Marcos nem pedir permissão a ninguém. Senhora Rodrigues, disse David quando cheguei ao seu escritório naquela tarde de quinta-feira, devo dizer que estou surpreso em receber notícias suas diretamente. Marcos sempre cuidou das nossas comunicações. Marcos está morto, eu disse simplesmente, colocando a chave do cofre em sua mesa. E eu estou bem viva. Gostaria de discutir nosso portfólio. O rosto de David passou de surpresa para algo que parecia respeito. Nas 2 horas seguintes, ele me explicou cada decisão de investimento que Marcos havia tomado, cada aquisição de imóvel, cada estratégia financeira. Ele respondeu às minhas perguntas com paciência e minúcia, e eu percebi algo profundo. Eu entendia tudo o que ele estava me dizendo. Marcos sempre disse que você preferia não se envolver nesses detalhes, David mencionou cuidadosamente. Marcos disse muitas coisas, respondi. Acontece que ele estava errado sobre a maioria delas. Naquela tarde, abri minha própria conta corrente e redirecionei a renda do aluguel para ela. Liguei para a administradora de imóveis e me apresentei como o novo contato principal. Revisei nossas apólices de seguro e atualizei todas as informações dos beneficiários. Mais importante ainda, comecei a me educar. Peguei livros sobre investimentos na biblioteca. Assinei revistas financeiras. Comecei a assistir a vídeos no YouTube sobre investimento imobiliário e gestão de portfólio. Todas as noites, eu me sentava àquela mesa de mogno, com todas as gavetas abertas, e estudava conceitos financeiros que Marcos me convencera de que eram complicados demais para minha mente criativa. A descoberta mais libertadora foi o quanto eu gostava. Números faziam sentido para mim. Estratégias de investimento eram quebra-cabeças lógicos que eu conseguia resolver. Decisões imobiliárias exigiam o mesmo pensamento analítico que eu usava para planejar meus currículos de aula. Marcos não me protegeu das finanças porque eu era incapaz. Ele me excluiu porque eu era totalmente capaz, e minha competência ameaçava seu controle. Sofia ligou durante minha 2ª semana de independência financeira. Mãe, como você está se virando? Precisa que eu ajude com o patrimônio do papai? Na verdade, querida, eu disse, olhando para minha nova pesquisa de investimentos espalhada sobre a mesa, tenho tudo sob controle. Seu pai deixou registros bem detalhados. E estou aprendendo a administrar nossos ativos com bastante eficiência. Nossos bens? Sofia pareceu surpresa. Meus pontos fortes, corrigi gentilmente. E estou descobrindo que tenho um talento para isso que seu pai nunca me deixou explorar. Em agosto, 3 meses depois de descobrir a verdade sobre nossas finanças, eu havia me tornado discretamente alguém que Marcos jamais reconheceria. Uma mulher que tomava decisões financeiras com confiança e clareza. A transformação estava acontecendo tão gradualmente que até eu me surpreendi com a naturalidade que sentia em controlar minha própria vida. O primeiro sinal de que o poder estava mudando veio durante uma ligação de rotina de Richard, ex-sócio de Marcos. Ele vinha tentando entrar em contato comigo há semanas sobre alguns assuntos comerciais complicados em que exigiam minha assinatura,
presumindo que eu precisaria de sua orientação para administrar o patrimônio de Marcos. Helena, querida, disse Richard naquele tom condescendente que eu estava começando a desprezar, sei que tudo isso é opressor para você. Por que não apareço aí neste fim de semana e ajudo você a resolver os negócios do Marcos? Há algumas oportunidades de investimento que exigem atenção imediata, e sei que o Marcos gostaria que eu cuidasse de você. É muita gentileza sua, Richard, respondi, com a voz calma e firme. Mas já analisei todos os investimentos do Marcos com nosso consultor financeiro. Tudo está sendo administrado corretamente e com ótimo desempenho. Não precisarei da sua ajuda. Houve uma longa pausa. Helena, você tem certeza de que entende o que está vendo? Alguns desses investimentos são bem complexos. Marcos disse muitas coisas, interrompi suavemente. Mas estou cuidando do nosso portfólio agora e me sinto bastante confortável com a complexidade. Obrigada pela preocupação. Depois de desligar, percebi que algo havia mudado na minha voz. Uma autoridade silenciosa que não existia antes. Eu não estava pedindo permissão nem buscando validação. Eu estava simplesmente afirmando fatos. O verdadeiro teste veio quando nosso corretor de seguros, Tom Morrison, ligou para falar sobre a renovação das nossas apólices. Tom trabalhava com Marcos havia 15 anos e havia se acostumado a lidar exclusivamente com ele, mesmo quando eu estava presente durante as reuniões. Senhora Rodrigues, preparei os documentos de renovação exatamente como Marcos sempre preferiu. Só preciso da sua assinatura e manteremos tudo igual por mais um ano. Na verdade, Tom, tenho revisado nossa cobertura e gostaria de fazer algumas mudanças, disse eu, pegando minhas anotações cuidadosamente preparadas. Quero aumentar a cobertura de responsabilidade civil dos nossos imóveis para aluguel e ajustar as franquias da nossa apólice residencial. Também pesquisei sobre seguro de vida temporário e quero adicionar uma apólice para mim. Ah! Tom parecia genuinamente confuso. Bem, senhora Rodrigues, essas são mudanças significativas. Tem certeza de que quer tomar decisões tão importantes sem consultar ninguém? Talvez Richard possa aconselhá-la. Tom, eu disse, minha voz assumindo um tom de voz que eu não sabia que possuía, estou consultando alguém. Estou consultando a mim mesmo. Passei os últimos 3 meses me informando sobre nossa situação financeira e sou perfeitamente capaz de tomar decisões informadas sobre nossas necessidades de seguro. Claro, Tom respondeu rapidamente. É que o Marcos sempre. Bem, ele tinha preferências muito específicas sobre como queria que as coisas fossem tratadas. Marcos está morto, eu disse simplesmente. Eu estou viva. Sou a titular da apólice, e estas são as minhas preferências. Você pode me ajudar com essas mudanças, ou devo encontrar um corretor que possa? Em 1 hora, Tom preparou as apólices revisadas exatamente como eu havia solicitado. Começou a se espalhar pelo nosso círculo social a notícia de que Helena Rodrigues não era mais a viúva indefesa que todos esperavam que ela fosse. No supermercado, no banco e até na igreja, as pessoas começaram a me olhar de forma diferente. Em vez dos olhares de pena aos quais eu estava acostumado, comecei a ver algo que se assemelhava suspeitamente a respeito. Carmen percebeu a mudança imediatamente quando ligou naquela sexta-feira. Helena, você parece diferente, disse ela. Mais forte, mais parecida com a irmã que eu conhecia antes de você se casar. Estou me lembrando de quem eu costumava ser, respondi, surpreendendo-me com a veracidade daquelas palavras. Acontece que sou muito mais capaz do que eu imaginava. O Marcos realmente te deu uma surra, não é? Sim, eu disse calmamente, mas estou desfazendo uma decisão de cada vez. O momento para o qual eu vinha me preparando inconscientemente chegou em uma manhã fresca de sábado de setembro. Convidei Carmen para um café, mas não se tratava apenas de uma visita fraterna. Depois de 3 meses de transformação silenciosa, eu estava pronta para falar a minha verdade em voz alta para alguém que me conhecia antes de Marcos me convencer de que eu era indefesa. Carmen chegou pontualmente às 10 horas, carregando uma caixa de doces da nossa padaria favorita. Ela olhou ao redor da cozinha com a mesma preocupação gentil que demonstrava desde o funeral de Marcos, claramente preparada para continuar a lidar com meu frágil estado emocional. Como você está, querida? Perguntou ela, acomodando-se em sua cadeira de sempre à mesa do café da manhã. Trouxe aqueles croissants de amêndoa que você adora. Você precisa se manter forte.
Na verdade, Carmen, estou melhor do que nunca, disse eu, colocando 2 xícaras de porcelana na mesa. Não o conjunto delicado que Marcos havia escolhido para mim, mas canecas resistentes que eu havia comprado para mim na semana anterior. Tenho uma coisa para te mostrar. Voltei do quarto carregando as 3 pastas de papel pardo da gaveta de Marcos e colocando-as sobre a mesa entre nós, como provas em um julgamento. Carmen arqueou as sobrancelhas ao notar a organização impecável, as seções destacadas, as anotações manuscritas com minha própria caligrafia cuidadosa. O que é tudo isso? Ela perguntou. Este é o meu casamento, eu disse simplesmente. O verdadeiro, não a versão de conto de fadas que todo mundo viu. Abri a primeira pasta e comecei a explicar a Carmen os extratos financeiros, as escrituras de propriedade e as contas de investimento. Seu rosto mudou de confusão para surpresa e depois para raiva quando a extensão total da farsa de Marcos se tornou clara. Helena, ela disse lentamente, você está me dizendo que enquanto estava preocupada em pagar a hipoteca, você na verdade possuía 4 propriedades e tinha mais de $1 milhão em ativos? É exatamente isso que estou lhe dizendo, respondi, com a voz firme e calma. Mas piora. Mostrei a ela as cartas de Marcos ao consultor financeiro, lendo em voz alta algumas das passagens mais devastadoras. O rosto de Carmen ficava mais sombrio a cada revelação. Esta é a minha favorita, eu disse, pegando uma carta de 2018. Marcos escreve: Helena mencionou que queria voltar a estudar para fazer o mestrado, mas a mensalidade sobrecarregaria nosso orçamento. Eu a convenci a adiar esse sonho indefinidamente. Ela não percebe que poderíamos pagar por isso facilmente. Só não quero que ela se torne independente demais com a educação adicional. Carmen bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras de café chacoalharem. Aquele desgraçado, Helena, você falou em fazer mestrado por anos. Ele fez você se sentir egoísta só por querer. Ele fez mais do que isso, eu disse, pegando a última carta, a que me era endereçada. Ele me fez acreditar que eu tinha sorte de ser tão bem cuidada, quando na verdade eu estava sendo sistematicamente diminuída. Li a última carta de Marcos em voz alta, sem hesitar. Quando terminei, Carmen estava chorando, mas eu não. Eu já não tinha mais lágrimas, estava em um lugar de compreensão cristalina. Carmen, preciso que você entenda uma coisa, eu disse, estendendo a mão para pegar a dela. Não estou te contando isso porque preciso de conforto ou compaixão. Estou te contando porque quero que você veja quem eu realmente sou, quem eu realmente sou. Não sou a viúva indefesa que todos esperam que eu seja. Não sou a mulher que precisa da família para administrar a própria vida. Passei os últimos 3 meses aprendendo a lidar com carteiras financeiras complexas, negociar com administradores de imóveis e tomar decisões de investimento. E sabe o que eu descobri? Carmen esperou, com os olhos arregalados. Na verdade, sou bom nisso. Muito bom. Marcos não me protegeu do estresse financeiro. Ele me roubou 23 anos de crescimento financeiro e independência. Mas isso acaba agora. Fechei as pastas e olhei diretamente nos olhos da minha irmã. Não preciso que ninguém cuide de mim, Carmen. Nunca precisei. Justo quando pensei ter descoberto todos os segredos de Marcos, o universo trouxe uma revelação final que transformaria tudo o que eu entendia sobre justiça, perdão e as estranhas maneiras pelas quais o amor pode persistir, mesmo através da traição. Aconteceu 3 semanas depois da minha conversa com Carmen. Enquanto eu organizava a última seção do cofre, escondida atrás de um envelope pardo contendo nossa certidão de casamento original, estava uma carta lacrada que, por algum motivo, eu não havia visto durante minha descoberta inicial. Ao contrário dos outros documentos, este envelope era grosso, pesado e marcado com uma data de apenas 2 meses antes da morte de Marcos. Dentro, havia uma apólice de seguro de vida que eu nunca soube que existia, uma apólice de seguro de vida a termo de $500 mil, sendo eu o único beneficiário, comprada secretamente e mantida por mais de 15 anos. Mas mais chocante do que a própria apólice foi a carta que a acompanhava, escrita com a caligrafia cada vez mais trêmula de Marcos à medida que sua saúde começava a piorar. Minha querida Helena, começava. Se você está lendo isto, você encontrou coragem para abrir aquela gaveta e descobriu o covarde que fui durante todo o nosso casamento. A esta altura, você já sabe sobre o dinheiro, as propriedades, a maneira deliberada como eu a mantive dependente de mim. Você provavelmente me odeia, e tem todo o direito de odiar.
Sentei-me no meu carro, no estacionamento do banco, com as mãos tremendo enquanto continuava a ler. Preciso que você saiba que cada decisão que tomei para controlar nossas finanças veio do meu próprio medo, não da crença de que você era incapaz. A verdade, Helena, é que você sempre foi mais inteligente do que eu, mais intuitiva, com um dom natural para entender pessoas e situações. Eu tinha medo de que, se você soubesse o quanto era capaz, percebesse que merecia algo melhor do que eu. A carta continuou detalhando casos específicos em que Marcos deliberadamente minou minha confiança, desencorajando-me de fazer meu mestrado, não porque não podíamos pagar, mas porque ele tinha medo de que eu o superasse, impedindo-me de participar de seminários sobre investimentos, não porque fossem muito complicados, mas porque ele sabia que eu me destacaria em planejamento financeiro. Eu me convenci de que estava protegendo você, escreveu ele. Mas, na verdade, eu estava protegendo o meu próprio ego. Eu precisava que você precisasse de mim, Helena, porque eu tinha muito medo de te perder. Mas, ao te manter pequena, perdi as partes mais importantes de quem você realmente é. A parte mais devastadora veio perto do fim. Tentei te dizer a verdade tantas vezes. Eu praticava conversas no meu escritório, ensaiando como explicar tudo. Mas toda vez que chegava em casa e via como você parecia contente com a vida que eu havia criado para nós, eu perdia a coragem. Eu dizia a mim mesma que você era feliz, mas a verdade é que eu tinha medo de enfrentar sua raiva e decepção. Mas foi o parágrafo final que me trouxe lágrimas aos olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de algo mais complexo, uma mistura de pesar e libertação. Este seguro de vida é a minha tentativa de justiça, embora eu saiba que nunca poderá desfazer o dano que causei. Quero que você use este dinheiro não apenas para viver confortavelmente, mas para se tornar a mulher que você deveria ser antes de eu te convencer a ser menor. Faça aqueles cursos de pós-graduação. Viaje sozinha. Comece aquela organização sem fins lucrativos com a qual você sonhou. Tome decisões sem pedir permissão a ninguém. A Helena por quem me apaixonei era destemida e independente. Ajude-a a se lembrar de como voar. Fiquei sentada naquele estacionamento por uma hora, processando o estranho presente que Marcos havia me deixado. Mesmo morto, ele ainda controlava a narrativa, ainda administrava minhas emoções por meio de revelações cuidadosamente orquestradas. Mas, desta vez, sua manipulação teve um efeito inesperado. Em vez de me sentir controlada, me senti vingada. O próprio Marcos confirmou o que eu começava a entender. Eu nunca fui a mulher indefesa que ele me convenceu. Seu ato final não foi de proteção. Foi uma admissão de culpa e um pedido de perdão que ele sabia que não merecia. O dinheiro seria substancial, sim, mas o mais importante é que suas palavras me deram algo que eu não sabia que precisava: permissão para parar de me sentir culpada por estar com raiva da vida que ele havia roubado de mim. A ligação de Sofia chegou numa quinta-feira à noite, no final de outubro, quando eu estava terminando um webinar sobre estratégias de investimento imobiliário, ao qual eu vinha assistindo semanalmente desde setembro. Sua voz tinha um tom que eu não ouvia há meses, urgente, quase em pânico. Mãe, preciso voltar para casa neste fim de semana, disse ela sem rodeios. Tenho conversado com a tia Carmen, e ela me contou sobre o que você encontrou nos papéis do papai. Eu não fazia ideia de nada disso. Me sinto péssima por não ter dado mais apoio. Sofia, querida, você não precisa. Não, mãe, eu preciso mesmo. Eu estava tão envolvida na minha própria dor e nessa promoção idiota que basicamente te abandonei. Carmen disse que você tem lidado com tudo sozinha, aprendendo sobre investimentos e administrando imóveis. Eu deveria ter estado lá para te ajudar a resolver tudo isso. A antiga Helena teria imediatamente tranquilizado Sofia, dizendo que estava tudo bem, que ela não precisava de ajuda, que sua filha não deveria se sentir culpada por priorizar a carreira. Mas a mulher em que eu estava me tornando tinha outras palavras prontas. Eu adoraria te ver, Sofia, mas quero que você entenda uma coisa antes de vir, eu disse, fechando meu laptop onde eu estava anotando taxas de capitalização e análises de fluxo de caixa. Não preciso que você cuide de mim. Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro que não, mãe. Eu só queria dizer que poderia te ajudar a entender algumas coisas financeiras. Talvez te ajudar a tomar decisões sobre o que fazer com os investimentos do papai. Meus investimentos, corrigi gentilmente, e já tomei a maioria das decisões que precisava tomar.
Sofia chegou na manhã de sábado com seu laptop, uma pilha de livros de planejamento financeiro e a mesma energia bem intencionada, porém condescendente, que me cercava desde a morte de Marcos. Ela me abraçou forte na porta, e eu pude ver a culpa e a preocupação em seus olhos. Mãe, você está maravilhosa, disse ela, parecendo genuinamente surpresa. Carmen disse que você estava com dificuldades, mas você parece tão tranquila. Estou tranquila, disse eu, levando-a até a cozinha, onde preparei café nas minhas novas canecas resistentes, em vez do delicado conjunto de porcelana. Tive 4 meses para descobrir as coisas, e descobri que sou muito boa nisso. Sofia abriu o laptop e pegou um caderno. Ok, então andei pesquisando consultores financeiros e advogados especializados em planejamento patrimonial. Acho que a primeira coisa que precisamos fazer é ter uma visão completa do que o papai deixou para você, e aí podemos traçar um plano para. Sofia, interrompi, colocando minha mão delicadamente sobre a dela. Agradeço a sua ajuda, mas já tenho uma visão completa. Estou trabalhando com o consultor financeiro do papai desde junho. Reorganizei a carteira de investimentos, aumentei nossa renda com aluguel de imóveis em 15% e estou considerando comprar outro imóvel em Flagstaff. Minha filha me encarou como se eu tivesse acabado de anunciar que ia entrar para o circo. Você é o quê, mãe? Tem certeza de que entende o que está fazendo? Esse tipo de decisão é realmente complexo. Senti uma pontada familiar da velha insegurança, a voz que sussurrava, talvez a Sofia estivesse certa. Talvez eu estivesse me metendo em encrenca. Mas então pensei no webinar que acabará de concluir, nas decisões acertadas de administração de imóveis que tomei, na confiança crescente que sentia cada vez que revisava nossos extratos mensais. Sofia, eu te amo profundamente e sou grata por você querer ajudar, eu disse, com a voz calma, mas firme. Mas passei 23 anos ouvindo pessoas me dizerem que eu não conseguia entender coisas complexas. Seu pai estava errado sobre isso. E, com todo o respeito, você também. A boca de Sofia abriu-se ligeiramente, como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez em anos. Não sou a viúva indefesa que você veio resgatar, continuei. Sou uma mulher inteligente que finalmente pôde usar sua inteligência. Não preciso que você cuide de mim. Preciso que você respeite o fato de que sou capaz de cuidar de mim mesma. 6 meses depois de abrir aquela gaveta proibida, estou sentada no mesmo quarto onde minha transformação começou. Mas tudo mudou, inclusive eu. A escrivaninha de mogno permanece em seu lugar perto da janela. Mas agora todas as gavetas estão abertas, organizadas com meus próprios documentos financeiros, pesquisas de investimento e planos para o futuro que estou construindo inteiramente sob meus próprios termos. Esta manhã, em vez de Marcos me trazer café naquela delicada xícara de porcelana, preparei meu próprio café em uma caneca de cerâmica resistente que comprei em um curso de cerâmica em que me matriculei no mês passado. A luz da manhã incide sobre a mesa onde espalhei a papelada do meu mais recente investimento, um pequeno prédio de apartamentos em Tempe, que comprei após semanas de análise e negociação cuidadosas. O dinheiro do seguro de vida que Marcos me deixou está depositado em uma conta poupança de alto rendimento, rendendo juros enquanto decido como honrar seu pedido final. Não porque eu precise mais da permissão dele, mas porque escolhi transformar a culpa dele em meu poder. No mês que vem, começo a pós-graduação, cursando mestrado em administração educacional que Marcos me convenceu de que não poderíamos pagar há 23 anos. O pagamento da mensalidade que fiz na semana passada foi o cheque mais gratificante que já assinei. A Sofia ligou ontem para me contar sobre um seminário de planejamento financeiro que a empresa dela está promovendo. Achei que você pudesse se interessar, mãe, disse ela, com um novo tom de respeito ao qual ainda estou me acostumando. Dizem que o palestrante é muito bom em explicar estratégias de investimento. Parece maravilhoso, respondi, já adicionando à minha agenda. Estou sempre interessado em aprender novas abordagens. Carmen vem me visitar 2 vezes por mês agora, não para verificar como estou me virando, mas para saber sobre meus últimos investimentos e aventuras. No último fim de semana, ela me ouviu com espanto enquanto eu descrevia minhas primeiras férias sozinha em Nova York, onde participei de uma conferência sobre investimentos imobiliários e visitei museus que Marcos sempre disse que eram muito lotados e caros. Helena, ela disse, balançando a cabeça, maravilhada, você se tornou alguém que mal reconheço, mas de alguma forma você está mais parecida consigo mesma do que nunca. Ela tem razão.
A mulher que sou agora parece completamente nova e profundamente familiar, como se eu estivesse me lembrando de alguém que eu era antes de aprender a me tornar menor para me encaixar na visão de Marcos sobre nossa vida juntos. Os imóveis para alugar estão prosperando sob minha gestão. Aumentei os aluguéis adequadamente, melhorei a triagem de inquilinos e até mesmo lidei com um despejo difícil com a ajuda de um advogado que pesquisei e contratei. A administradora de imóveis que Marcos utilizou me disse no mês passado que nosso portfólio é um dos investimentos mais eficientemente administrados por eles. A doutora Patrícia Wells, a terapeuta que comecei a consultar em agosto, me ajudou a entender algo profundo sobre o perdão. Você não precisa perdoar o Marcos por ter mentido para você por 23 anos, disse ela durante uma de nossas sessões, mas você pode considerar se perdoar por ter acreditado nele. Esse perdão tem sido a parte mais difícil desta jornada. Não perdoar Marcos por sua decepção, mas perdoar a mim mesma por aceitá-la tão completamente. Por 23 anos, permiti que outra pessoa definisse minhas capacidades, determinasse o que eu era inteligente o suficiente para entender, decidisse com quais informações eu poderia lidar. Mas cansei de viver à sombra do medo alheio. Esta noite, vou dormir na mesma cama onde antes ficava acordado, preocupado com finanças que não me permitiam entender. Mas agora, durmo em paz, cercado por livros de investimentos em vez de ignorância, confiante na minha capacidade de construir o futuro que eu escolher. Aquela gaveta trancada não escondia apenas dinheiro de mim. Ela me escondia de mim mesma. Mas alguns segredos, uma vez revelados, tornam-se as chaves para a liberdade. Marcos pode ter controlado o nosso casamento, mas eu controlo o que vem a seguir. E o que vem a seguir depende inteiramente de mim. A gaiola mais perigosa é aquela em que você nem percebe que está. Mas, ao encontrar a chave, você descobre que a porta nunca esteve realmente trancada. Você só precisava de coragem para girar a maçaneta.